Dizer que os estoicos não sofrem é totalmente falso. O estoicismo foi projetado para ajudar as pessoas a viverem suas melhores vidas possíveis, mesmo encarando as dores, os sofrimentos e os obstáculos. Não é sobre estar bem, não é sobre apenas sentir prazer e alegria. É sobre desenvolver um repertório de comportamentos que ajudam você a sobreviver no mundo, mesmo quando está mal, mesmo quando está triste, mesmo quando a dor dói. Todas as pessoas que são emocionalmente resilientes não são assim porque são blindadas. Muito pelo contrário, são pessoas que mergulham na tristeza, na raiva, no medo, e o que vai fazer com que elas sejam resilientes é exatamente isso. Elas se permitem sentir o que estão sentindo, entendem o que é isso e têm um conjunto de respostas para lidar com a situação que causa a emoção. Não é porque elas não sentem. Não existe blindagem emocional quando se trata de ser humano. Você não tem como não sentir. Uma outra característica das pessoas estoicas, ou seja, com alto grau de resiliência emocional, é que elas também têm acesso a muitas emoções positivas no seu dia a dia. Isso faz com que elas olhem as emoções negativas como apenas mais uma emoção e elas sabem que isso tem começo, meio e fim. Então, não ficam presas àquela situação. Elas costumam pensar: agora estou triste, então vou cuidar da minha tristeza. O estoicismo é uma filosofia de vida que maximiza as emoções positivas, reduz as emoções negativas e ajuda os indivíduos a aprimorar suas virtudes de caráter. A qualquer momento, em qualquer situação e em qualquer fase da vida, o estoicismo fornece uma estrutura para viver bem. Ele lembra as pessoas do que é realmente importante, fornecendo estratégias práticas para obter mais do que é valioso. O estoicismo foi deliberadamente criado para ser compreensível, acionável e útil. Praticar o estoicismo não requer aprender um vocabulário filosófico inteiramente novo ou meditar durante horas e horas por dia. Em vez disso, oferece uma maneira imediata, útil e prática de encontrar tranquilidade e melhorar as forças de caráter. Ele também fornece respostas convincentes para ansiedade, estresse, medo e perguntas preocupantes como: o que eu quero da vida? Seus princípios podem ter começado há muito tempo, mas as estratégias estoicas são tão relevantes hoje quanto eram nos tempos antigos. Um punhado de pensadores ajudou a formar a filosofia estoica. Conheça alguma de suas mais famosas citações. Zenão. A filosofia estoica começou com Zenão de Citium. Tendo naufragado perto de Atenas, ele transformou seu infortúnio em oportunidade. Citações famosas de Zenão: todos os bons são amigos uns dos outros. Nenhuma perda deve ser mais lamentável para nós do que perder nosso tempo, pois é irrecuperável. O homem conquista o mundo conquistando a si mesmo. Fortaleça suas sensibilidades para que a vida o machuque o menos possível. Melhor tropeçar com os pés do que com a língua. Epiteto. Um ex-escravo melhorou sua posição na vida para se tornar um dos pensadores mais analíticos do estoicismo. Um amplo resumo da filosofia de Epiteto seria que as pessoas são responsáveis por como se sentem, se comportam e respondem ao mundo ao seu redor. Citações de Epiteto: temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Os homens são perturbados não pelas coisas, mas pela visão que eles têm delas. São as dificuldades que mostram o que são os homens. Faça o melhor uso do que está ao seu alcance e aceite o resto conforme acontecer. Primeiro aprenda o significado do que você diz e depois fale. Marco Aurélio foi um dos seres humanos mais influentes da história da humanidade. E apesar de ser um indivíduo de poder ilimitado, que poderia fazer o que quisesse impunemente, o imperador Aurélio praticou e viveu ardorosamente a filosofia estoica. Citações de Marco Aurélio: a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos.
Ao acordar de manhã, pense no privilégio de estar vivo, pensar, desfrutar, amar. Rejeite sua sensação de ofensa e a própria ofensa desaparecerá. Sêneca era um estadista, um dramaturgo e um escritor, o que lhe deu um carisma real e um jeito com as palavras. Os pensamentos de Sêneca ressoam com o público moderno devido às suas considerações práticas incomuns de tópicos como amizade, mortalidade, altruísmo e uso adequado do tempo. Citações de Sêneca. Sofremos com mais frequência na imaginação do que na realidade. A ignorância é a causa do medo. Enquanto esperamos a vida passa. É mais civilizado zombar da vida do que lamentá-la. O maior remédio para a raiva é a demora. O modo de vida estoico abriu caminho para a psicologia moderna. A terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, é baseada na ideia de que como pensamos, cognição, como sentimos, emoção, e como agimos, comportamento, todos interagem juntos. Especificamente, nossos pensamentos determinam nossos sentimentos e nosso comportamento. Portanto, o estoicismo é um pensamento antigo que foi comprovado pela ciência psicológica moderna. De muitas maneiras, os pensamentos de uma pessoa determinam sua experiência da realidade. Para duas pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, suas diferentes avaliações do mesmo infortúnio podem resultar em emoções e comportamentos totalmente diferentes. Onde um pode sentir total desespero pela perda de um emprego, outro pode se sentir liberado e esperançoso sobre a oportunidade. Monitorar o crítico interno em direção a um maior otimismo pode ser uma bênção para o bem-estar psicológico. Lembre-se, não é o evento em si que deixa alguém chateado, mas seus pensamentos sobre ele.